buscador da super saúde. Hoje eu quero falar um pouco sobre a ferritina, que finalmente ela começou a ser solicitada por todos os médicos responsáveis e que querem efetivamente avaliar a saúde do seu paciente. Usando a linguagem de saúde, o aumento ou a diminuição da ferritina é sinal de perda de saúde. Estamos cada vez encontrando mais pacientes com ferritina elevada. Isso não é sinal que o indivíduo está comendo muito ferro, isso não é erro de alimentação. Isso é sinal que o metabolismo está alterado. O metabolismo de todo o corpo, mas principalmente o metabolismo do ferro. E o metabolismo se altera na perda de saúde em geral, e mais especificamente na perda de saúde do fígado. Em primeiro lugar, ferritina alta é um dos 6 sinais inflamatórios encontrados no exame de sangue. Os outros 5 são proteína C reativa, velocidade de sedimentação globular ou hemossedimentação, insulina, tão falada insulina, o ácido úrico, que não é consequência de alimentação também, e a homocisteína. Então, esses 6 exames devem fazer parte de todas as solicitações de exames. Alguns médicos ainda não se deram conta da importância da inflamação e de solicitar esses 6 exames. Nesse caso, você deve alertar o médico e pedir para ele solicitar. Ele não tem o direito de não solicitar para você. E por que é importante avaliar eventualmente, uma vez por ano, cada 2 anos, esse quadro inflamatório de todos nós? Eu já falei em vídeos anteriores que a presença da inflamação crônica, aquela que envolve todo o organismo, aquela que não tem sintoma, que não está localizado em alguma parte, é sinal seguro de perda de saúde importante. E esses sinais estarão envolvidos com com o aparecimento de todas as doenças do organismo. Desde um resfriado, uma dor muscular, até as doenças mais graves como infarto, AVC, Alzheimer, câncer, qualquer doença. Então, se a ferritina é tão importante, ela deve ser solicitada uma vez por ano. Mas, infelizmente, muitos dos médicos que a solicitam não sabem interpretar o resultado dos exames e apenas olham ali nos valores de referência anotados pelo laboratório, que vão ver daqui adiante, que é um verdadeiro absurdo. Por isso você, que está preocupado com a tua saúde, que quer ter uma saúde cada vez melhor, assista esse vídeo até o final para você saber, você mesmo, interpretar o seu exame de ferritina. Caso tu tenha infelicidade, é claro, de consultar um médico que não esteja atualizado com esses dados que eu vou mostrar para vocês e com a medicina da saúde. O que é a ferritina? Ferritina é uma proteína produzida pelo fígado. A função da ferritina é armazenar o ferro e liberar para o corpo conforme a necessidade. Uma ferritina, uma proteína dessa, consegue armazenar em torno de 4.500 átomos de ferro. A grande maioria dos casos de ferritina alta não significa excesso de ferro no organismo, e sim que o corpo está com alto nível de inflamação causada por aquele estilo de vida inadequado que diminui gradativamente a saúde. Quando a ferritina começa a se elevar, é porque vários órgãos já estão com baixos níveis de saúde. É por isso que nós encontramos alterações laboratoriais em vários outros exames de sangue e sinais de doenças já manifestas, como obesidade, esteatose hepática, resistência insulínica, gordura visceral pequenininha, mas pode é sinal, síndrome metabólica e tantos outros. E quais são os valores normais de ferritina? Preste atenção que você não vai encontrar em outro lugar.
eu considero, e vou explicar para você por quê, como valores aceitáveis de ferritina entre 40 e 80. O ideal é estar entre 70 e 80. Só por curiosidade, tentem pesquisar no Google sobre valores normais de ferritina. Pega as 2, 3 primeiras páginas e entrem lá. Vocês encontrarão absurdos, colocando para mulheres valores desde 4 até 30 como mínimo, até 110 a 200 como máximo, e para os homens eles consideram de 16 a 30 até 200 a 300. Parece que cada laboratório tem o seu valor e algum copia do outro, porque quem copia, quem põe outro valor igual, parece ser exatamente igual. Tem 10 valores diferentes. Então, se basear no exame de sangue, assim, valor normal, 16 a 200, totalmente furado. É não querer estudar a fundo essa doença. Então, se vocês querem conquistar a melhor saúde possível, parem de usar valores normais. Parem de consultar os valores de referência ou valores normais que estão nos exames de laboratório. Eu já falei num vídeo anterior que os conquistadores de saúde, de super saúde que eu acompanho, só usam valores ideais, ou seja, os melhores valores que podemos ter. Valores normais é a média entre o ruim e o ótimo. Nenhum de vocês quer ter nessa faixa e seres apenas medianos ou medíocres. Todos vocês deveriam querer estar na parte alta, na parte mais alta da curva e ter valores que a gente chama de ideais ou valores ótimos. Eu não quero ter nada abaixo de ótimo no meu corpo. E por que os valores trabalham, os laboratórios trabalham com valores menores para as mulheres? O corpo da mulher precisa ter menos ferritina que o dos homens para ser mais saudável? A mulher é mais fraca? A mulher é inferior? Por quê? Nada a ver. Não tem nada a ver. É porque os laboratórios usam a faixa normal das mulheres. Ou seja, eles pegam um grande grupo de mulheres, um grande grupo de homens, medem tudo isso e estabelecem valores normais, medianos, medíocres e tal. E por que as mulheres num grande grupo, comparado com homens num grande grupo, as mulheres têm ferritina menor? Estatisticamente tem. Por causa da menstruação da idade reprodutiva. Como as mulheres perdem mensalmente sangue e elas têm a tendência de ter menos ferro e menos ferritina quando avaliados. Mas isso não significa que elas precisam ter menos ou podem ter menos. Isso significa que aquelas mulheres que menstruam e não tomam nenhuma atitude saudável para recompor a quantidade de sangue perdido estão no nível menor de saúde. A medicina da doença considera essa situação como normal. Ah, é normal. A medicina da saúde, não. Ela entende que todas essas mulheres que não conseguem recuperar a quantidade de sangue perdida estão na faixa de doença, causando grandes problemas para todo o corpo. Nós vamos ver daqui a pouco por que também isso. Fica claro que o mundo da doença aceita a perda de saúde como normal. A medicina da saúde, não. A medicina da saúde considera inaceitável qualquer perda de saúde, por menor que seja. E por quê? Porque essa pequena perda mínima de saúde agora se tornará uma perda grande, às vezes irreparável, mais adiante. Mas qual é? Vamos voltar nesse tema aqui. Qual é o problema da diminuição da ferritina ser abaixo de 70, que eu considero ideal? 70 a 80. Aceitável, de 40 a 70. Tanto para homens quanto para mulheres, sem diferenciação.
significa que está faltando ferro no organismo. O ferro é importante para a formação da hemoglobina. E a hemoglobina é a base dos glóbulos vermelhos. E a função dos glóbulos vermelhos é levar oxigênio para todo o corpo. Se alguém tem deficiência de ferro e de ferritina, ele vai ter menos glóbulos vermelhos, ou glóbulos vermelhos menores, ou seja, ele vai levar menos oxigênio para todas as células do corpo. E se uma célula recebe menos oxigênio que ela precisa, ela vai produzir menos energia e vai entrar em estado de sofrimento. E todas as funções intracelulares estarão comprometidas. Isso fará com que todo o órgão fique comprometido. E como isso acontece com todas as células do corpo, todos os órgãos do corpo, desde a unha até o cérebro, também entra em sofrimento e também diminui a sua funcionalidade. A ferritina baixa avisa que, além de todos os órgãos do corpo estarem em sofrimento, uma situação mais grave está se instalando, está se formando. É a anemia. Ou seja, quando a anemia se manifestar mais tarde, o quadro de doença que preparou a anemia já está instalado há vários anos, verificável através de exames de sangue ideais, quando desce da faixa ideal, desde que o exame de sangue seja adequadamente interpretado. E agora, o outro lado. O que fazer quando a ferritina está elevada, ou seja, acima de 80? Tanto faz homem quanto mulher. Eu já falei que nós somos iguais. Não há diferença biológica. Nesse caso aqui, a diferença biológica é só no músculo, o resto não tem. Quando a ferritina ultrapassa valores de 80, é porque o organismo está perdendo saúde. É claro que esse aumento ele vai estar sempre acompanhado de outras evidências clínicas, bioquímicas, de sinalizadores de perda de saúde, glicemia, insulina, triglicerídeo, outras coisas junto vão estar afetando. Por isso que o exame de sangue precisa ser um pouco mais completo. Precisa ter os outros 5 indicadores de inflamatório. Nesse caso, você não precisa se preocupar muito até aumentos pequenos, até 200 microgramas. Provavelmente é um sinal inflamatório. É porque o teu corpo está no processo de perda de saúde. Está no processo de perda de saúde, é processo degenerativo. Está degenerando o corpo. Vamos botar os pingos nos is. Isso é causado pelos hábitos errados de saúde, hábitos errados que geram doença e que fazem diminuir a saúde. Quando está abaixo de 200, não precisa grandes preocupações, não há necessidade de novos exames, basta fazer o contrário. Vamos adotar hábitos para melhorar a saúde, que a ferritina cai. A ferritina ela é encontrada em todas as células do corpo, precisa estar em todas as células, mas ela é mais presente no fígado, que é onde produz a ferritina. Logo, qualquer inflamação ou problema no fígado, seja esteatose, seja intoxicação, hepatite, cirrose, aumenta muito a ferritina. Desconfiem de lesões no fígado. A ferritina pode estar aumentada também nos processos traumáticos, no uso crônico do álcool, até nas neoplasias, mas em várias situações de perda de saúde, sempre é perda de saúde. A inflamação do corpo todo tem a ver lá com a obesidade, síndrome metabólica, já falei isso, a insulina, o aumento da insulina, a resistência insulínica. E se a ferritina ultrapassar 200 microgramas, tanto faz para homem quanto para mulher, aí é necessária a realização de um novo exame. O exame se chama saturação da transferina. Transferina é a proteína que se liga ao ferro. Lá dentro do processo,
da ferritina tem uma proteína mais específica chamada transferina. Ela que segura o ferro e transporta por todo o corpo. A saturação da transferina mede a quantidade de transferinas que estão ocupadas pelo ferro. Se tem muita quantidade, é porque está sinalizando doenças mais graves. Os valores normais, máximo da saturação de transferina é 45%. Vocês vão encontrar nos laboratórios 50%, mas eu considero 45%. E até acho demais, acho que poderia até ser menos, mas eu estudei bem isso, talvez eu até mude mais adiante. Se estiver abaixo de 45%, é porque o aumento da ferritina é unicamente causado pelo processo degenerativo e inflamatório do organismo. Se estiver acima de 45, pode ser sinal de doença importante. Então, deve procurar um médico de doença, que pode ser um hematologista, um gastroenterologista, eles trabalham bem com esses critérios, ou um bom clínico geral. Já que eu falei buscar tratamento, eu quero lembrar vocês que todos os médicos são proibidos de diagnosticar e de tratar pela internet. Logo, não adianta me perguntarem sobre temas de diagnóstico e tratamento, seja da ferritina, seja de qualquer outra coisa. E mesmo que eu pudesse, o meu foco nunca é tratar a doença, nunca é focar na doença. O meu foco é só desenvolver a saúde. Quando eu falo em doença, eu falo que ela não precisaria existir e que ela pode ser curada se for desenvolvida a saúde. Mas falando em tratamento, você que prestou atenção a tudo que eu falei a esse vídeo e que já conhece os meus argumentos sobre saúde de vídeos anteriores, já se deu conta do tratamento. O aumento, então vamos lá, vamos ver se você acertou. O aumento da ferritina é causado pela diminuição da saúde. Por quê? Devido a múltiplas agressões, adoções de hábitos errados, vai fazendo com que a saúde vai diminuindo. Essa diminuição da saúde vai causar processos degenerativos gradativamente maiores, degenerativos e inflamatórios. Se esse é o processo da doença, a solução é, exatamente, fazer o caminho inverso. Esquece a doença e pensa na saúde. Vamos adotar o máximo de recursos capazes de levantar a saúde. O máximo, 10, 15, 20 recursos, quanto mais melhor. Pegar cada um dos recursos e usar ele da melhor maneira. Um a um, fazer a melhor maneira não é a melhor maneira possível, isso é loucura. A melhor maneira é a melhor maneira que eu posso fazer. Se você nunca fez musculação, você não vai fazer musculação da maneira que eu faço há 20 anos. Você vai fazer uma musculação da tua maneira, que é bem mais restrita. À medida que você for aplicando isso, você vai melhorando a tua saúde. À medida que melhora a saúde, diminui a degeneração e a inflamação do corpo. À medida que diminui a degeneração e a inflamação do corpo, diminui a ferritina. Óbvio, não é saber medicina, é questão de bom senso. Só como curiosidade, porque alguém vai querer perguntar aqui embaixo nos comentários. E a sangria? Quando se deve fazer a sangria para diminuir a ferritina? Esse não é um tema de saúde, esse é um tema da doença. Fazer sangria, doar sangue para diminuir a ferritina, não é recurso de melhoria da saúde, é tratamento de doença. Logo, tem que ser perguntado para quem trabalha com doença. Não é um tema para eu abordar. Eu espero que o tema tenha ficado claro para todos e que você, ao ouvir esse tema, se comprometa consigo mesmo a investir o máximo que tu podes, com as condições que tu tem hoje, para melhorar ao máximo a tua saúde e tentar manter a tua ferritina entre 70 e 80. Até amanhã, na próxima live, e até lá, eu te desejo uma super saúde.